Quinto lugar, Neji Hyuga. Algumas mortes não são apenas tristes, elas são marcas eternas na alma de quem assiste. O peso do destino. Neji Hyuga foi apresentado como um prodígio, um garoto que carregava não apenas talento, mas também o peso cruel de uma maldição. Marcado pelo selo da casa secundária, ele acreditava que seu destino já estava escrito, que nada poderia mudar o que estava imposto. Mas foi no campo de batalha, nos treinos e nos confrontos, que algo começou a mudar. Naruto, com seu jeito teimoso e inquebrável, mostrou a ele que destino não é prisão, é escolha. E pela primeira vez, Neji começou a trilhar seu próprio caminho. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, a Aliança Shinobi enfrentava a força esmagadora de Madara e Obito. As bestas com cauda lançavam ataques devastadores. Cada explosão era uma sentença de morte. Naruto e Hinata, lado a lado, estavam prestes a ser atingidos por uma chuva mortal de estacas negras. Um ataque impossível de bloquear. E foi aí que Neji correu, sem hesitar, sem pensar em si mesmo. Aquele garoto que um dia acreditou ser prisioneiro do destino, agora estava livre. Ele abriu os braços e se colocou na frente do golpe fatal, usando todo o seu chakra e habilidade para proteger aqueles que ele escolheu proteger. A explosão foi ensurdecedora. A poeira cobriu o campo. E quando ela baixou, Neji estava no chão. Com o olhar calmo, um sorriso leve e a voz fraca, ele disse: "Porque você me chamou de gênio, Naruto." Foi nesse instante que todos perceberam. Ele não morreu como um Hyuga marcado pelo destino, mas como um homem que escolheu ser herói. O silêncio depois da queda de Neji foi mais forte do que qualquer grito. A dor no rosto de Naruto e Hinata, a reação dos ninjas ao redor, mostrava o quanto aquela perda doía. Ele não era apenas um companheiro de guerra, era alguém que havia vencido a própria prisão interior. O sacrifício de Neji simbolizou algo maior do que a própria guerra. A ideia de que a verdadeira liberdade vem quando você decide lutar por quem ama. E é por isso que sua morte ficou marcada como uma das cenas mais emocionantes de todo Naruto. Neji Hyuga, o gênio que decidiu o próprio destino. Quarto lugar, Itachi Uchiha, o herói, que morreu, como vilão. Alguns heróis não usam capas. Eles carregam fardos que ninguém mais suportaria. O vilão aos olhos do mundo. Desde o início da história, Itachi Uchiha foi apresentado como um monstro. O homem frio, silencioso, que exterminou todo o seu clã em uma única noite. A vila o via como um traidor. Sasuke o via como um demônio. E os fãs o viram como um dos vilões mais temidos de todo o anime. O que poucos sabiam é que Itachi não matou por prazer. Ele fez isso para evitar uma guerra civil que destruiria toda a vila e colocaria em risco milhares de vidas inocentes. O massacre do clã Uchiha foi a decisão mais dolorosa de sua vida. Ele sacrificou seus pais, sua infância e, principalmente, a própria imagem para proteger todos. Mas havia alguém que ele nunca quis machucar: Sasuke. Ele deixou seu irmão vivo para que um dia pudesse ser forte. Forte o bastante para matá-lo e limpar o nome do clã. Para o mundo, Itachi era um traidor, mas para ele, Sasuke era tudo. Mesmo doente, fraco e com o corpo sendo consumido por uma doença incurável, Itachi continuou lutando, sempre com um único objetivo: proteger o irmão, mesmo que isso significasse ser odiado por ele. A luta entre Itachi e Sasuke foi mais do que um combate. Foi o desfecho de anos de ódio, segredos e dor. Sasuke deu tudo de si, acreditando que finalmente teria sua vingança. E Itachi lutou não para matar, mas para guiar seu irmão até o último instante. Mesmo no limite, ele manteve aquele olhar sereno. E no momento final, quando poderia ter acabado com Sasuke, ele simplesmente caminhou até ele, estendeu a mão e tocou sua testa, assim como fazia quando eram crianças. "Me desculpa, Sasuke. Essa é a última vez. A morte de um guerreiro silencioso." 3. Lugar. Jiraiya, o eterno Sannin. Alguns heróis não precisam de um final feliz.
porque seus legados nunca morrem. Jiraiya sempre foi aquele personagem que fazia rir, o mestre pervertido, o cara das piadas bobas, o escritor de livros duvidosos. Mas por trás daquele sorriso largo, existia um homem que já tinha visto guerras, mortes e falhas. Ele foi um dos 3 lendários Sannin de Konoha. Treinou ninjas incríveis. Lutou em batalhas que moldaram a história do mundo shinobi. Mas o que o tornava especial não era apenas sua força, era sua fé nas pessoas. Jiraiya acreditava no poder de mudar o destino, mesmo quando o mundo inteiro dizia que isso era impossível. E essa fé foi colocada à prova no dia em que ele decidiu enfrentar Pain. Quando Jiraiya partiu para Amegakuri, ele sabia o risco. Pain não era qualquer inimigo. Era o líder da Akatsuki, um homem com poder divino aos olhos de muitos. Mesmo assim, Jiraiya sorriu, acenou e foi como se fosse apenas mais uma missão. A chuva caía sem parar. O inimigo era alguém que ele mesmo havia treinado no passado, Nagato. Ver seu antigo aluno se tornar um deus da destruição foi como levar uma kunai direto no coração. A batalha foi brutal. Jiraiya lutou contra múltiplos corpos ao mesmo tempo, decifrando habilidades, traçando estratégias, sangrando a cada golpe. Ele perdeu um braço, perdeu forças, mas não perdeu a esperança. Mesmo cercado, mesmo sabendo que o fim estava próximo, Jiraiya continuou lutando. Não por glória, mas porque sabia que, se morresse sem descobrir a verdade sobre Pain, Naruto não teria chance de vencê-lo no futuro. E foi nesse momento, entre sangue e dor, que ele tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Usar seus últimos segundos para escrever uma mensagem, uma pista, uma chave, um legado. Mas heróis de verdade nunca morrem. Eles vivem nas lições que deixam para trás. Jiraiya viveu em cada golpe, cada sorriso, cada vitória de Naruto. E por isso, será para sempre o eterno Sannin. Segundo lugar, Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage. Um verdadeiro líder não vive para si. Ele morre pelo seu povo. Hiruzen Sarutobi não era apenas o terceiro Hokage, ele era o coração de Konoha, o homem que viu a vila nascer, crescer e enfrentar as maiores guerras da história shinobi. Para muitos ele era como um avô, um símbolo de sabedoria, calma e esperança. Enquanto outros Hokages ficaram marcados por feitos grandiosos no campo de batalha, Hiruzen ficou marcado por algo muito mais forte, sua fé nas novas gerações. Ele acreditava que a vontade do fogo era o que mantinha Konoha unida, a ideia de que todos na vila são uma grande família e que vale a pena lutar por ela até o fim. Mas essa crença seria posta à prova no dia em que Orochimaru, seu antigo aluno, atacou a Vila da Folha. Orochimaru não era um inimigo qualquer. Ele conhecia cada detalhe da vila, cada fraqueza, cada sentimento de seu antigo mestre. Quando invadiu Konoha durante o exame Chunin, sua intenção era clara: destruir tudo o que Hiruzen havia construído. Em meio ao caos da guerra, Hiruzen se ergueu, velho, cansado, mas com os olhos firmes. Ele não lutava por glória, lutava por todos que estavam lá. E quando Orochimaru invocou o primeiro e o segundo Hokage através do Edo Tensei, Hiruzen percebeu: o destino da vila estava nas mãos dele. Foi então que começou uma das batalhas mais emocionantes de todo o anime: mestre contra aluno. O homem que criou contra aquele que escolheu o caminho das trevas. Mesmo enfrentando 2 antigos Hokages e o poder insano de Orochimaru, Hiruzen não recuou. Cada movimento seu carregava anos de experiência e o peso de toda uma nação. Ferido, exausto e já sem forças, Hiruzen tomou sua decisão final. Ele usaria a técnica proibida, Reaper Death Seal, o selo do Deus da Morte. Uma técnica que selaria as almas dos inimigos ao custo da própria vida. O Deus da Morte surgiu atrás dele e naquele momento Hiruzen não hesitou.
Ele selou as almas dos Hokages reanimados e arrancou parte da alma de Orochimaru, impedindo-o de usar ninjutsu. Mesmo à beira da morte, ele sorriu. Não de vitória, mas de paz, porque sabia que, com aquele sacrifício, sua vila continuaria de pé. Suas últimas palavras ecoaram pelo campo de batalha. A vontade do fogo nunca morrerá. Primeiro lugar: Minato, Namikaze e Kushina Uzumaki. Amor e sacrifício. Alguns heróis lutam com espadas, outros com amor. A noite em que Naruto Uzumaki nasceu foi também a noite em que ele perdeu seus pais. Konoha estava em paz, iluminada pela lua cheia, até que a Kyuubi, a raposa de 9 caudas, foi libertada. Um rugido cortou os céus. O caos se espalhou. Vidas foram destruídas em segundos. Minato Namikaze, o quarto Hokage, e Kushina Uzumaki sabiam que estavam diante de algo muito maior do que eles. Eles não eram apenas ninjas poderosos, eram pais protegendo tudo o que amavam. Mesmo gravemente ferida, Kushina usou suas últimas forças para conter a Kyuubi com suas correntes de chakra. Enquanto isso, Minato lutava contra o inimigo responsável por libertar a besta, um inimigo mascarado, veloz e implacável. Ele usou toda sua inteligência, velocidade e coragem para proteger o vilarejo e seu filho recém-nascido. Mas eles sabiam que vencer não seria o suficiente. Era preciso selar a Kyuubi. E para isso, um preço teria que ser pago. Naquele instante gelado, Minato e Kushina se ajoelharam diante do berço de Naruto. O rugido da Kyuubi ecoava. A morte estava perto. Mas o olhar dos dois era calmo. Eles sorriram, não de felicidade, mas de amor. Escolheram dar suas vidas para dar ao filho um futuro. Minato selou metade da Kyuubi dentro de si e a outra metade em Naruto. Kushina, com suas últimas palavras, agradeceu por ter sido mãe e pediu que Naruto crescesse rodeado de amor. Naruto, nós te amamos. Essas palavras ecoaram por toda a história, mesmo anos depois. Eles não deixaram fortuna, não deixaram poder, deixaram um legado de amor e coragem. E foi esse sacrifício que fez Naruto nascer, não como uma vítima, mas como o futuro herói de Konoha.